Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso CPT na TV. Boa tarde, Luana Lenk. Boa tarde, Júlio Lemos. Boa tarde a você que assiste mais um programa CPT na TV, que é o programa da rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que você acompanha todos os dias, 24 horas por dia, em radiocpt.com.br. E também as nossas transmissões por vídeo em facebook.com/Rádio da IEL. E nos sábados a gente sempre pede licença para almoçar com você. A gente adora almoçar com você, na verdade. E a gente tem um cardápio fantástico para esse fim de semana, que nós vamos repercutir os melhores programas da nossa rádio CPT, começando com Revista CPT, que entrevistou, podemos dizer assim, um pastor que é um ícone da história da IELB, né, Luana? É, Júlio, o pastor Horst Kuchenbecker, pastor aqui de São Leopoldo, da região metropolitana de Porto Alegre, falou no programa Revista CPT, incentivando as pessoas a criarem o hábito da leitura da Bíblia. Você costuma ler a Bíblia, Júlio? Sim, a Bíblia é fundamental, é importantíssima para que a gente possa crescer e se alimentar espiritualmente, né? Então você confere aí agora a resposta do pastor Horst Kuchenbecker. Aí me aproximei e sentei com eles. Seu pastor, é pena que a vossa igreja não está aberta. Nós estamos sentados aqui porque nós temos que sair cedo de casa de Gravataí. Trabalhamos aqui, eu nessa firma, o meu marido na outra. Ao meio-dia, após o almoço, nós almoçamos juntos, mas levamos 20 minutos, e aí temos ainda uma hora. Então resolvemos que essa hora nós vamos ler a Bíblia. E o melhor lugar que nós achamos é aqui num banco à sombra do lado da sua igreja. Mas eu lamento que eu não posso entrar lá dentro. Isso me sensibilizou muito. Falei com a diretoria e nós abrimos durante um tempo a igreja ao meio-dia até 2 horas. Então não somente eles, outros também vieram. Então fica uma pessoa lá para informação, para tal e tal. Então incentivar as pessoas que assumam o compromisso com o seu Deus de ler a Bíblia cada dia e de fazer uma oração a Deus. Outro convidado especial que nós tivemos o prazer de entrevistar foi Diogo Rincon. Lembram dele? Ex-jogador de futebol, atuou muito tempo no Internacional, passou pelo Corinthians, foi o primeiro brasileiro a jogar no leste europeu, inclusive, lá na Ucrânia, e ele contou na Rádio CPT o seu testemunho de vida, como que ele conheceu a Palavra de Deus e também nos projetos sociais que ele faz através do futebol. Confere aí. Até a visão mudou, né? Ele sempre foi visto com muito preconceito. Até quando eu falei lá sobre futebol lá no simpósio, muitos pastores vieram a mim e falaram: cara, hoje que tu falou foi impressionante, porque o futebol sempre foi o causador de muitas discórdias entre a gente aqui. E na verdade, cara, a gente precisa ser cristão independente de onde a gente estiver. Uhum. A gente não pode deixar de ser cristão quando a gente está jogando bola, quando a gente está jogando futebol. Então vamos lá para as estatísticas. O futebol é o esporte mais praticado no mundo inteiro. O futebol brasileiro abre muitas portas. Então algum abençoado, eu não sei quem iniciou esse ministério, entendeu que esse era um baita de um campo missionário, né, cara? Então, e hoje a gente faz isso. A gente entra em lugares, talvez com uma Bíblia a gente não entraria, mas a gente entra com uma bola embaixo do braço e evangeliza da mesma forma. Tivemos recentemente no Marrocos, o Jefferson está voltando da Coreia do Norte agora. Poxa, é um lugar o país mais fechado do mundo. Vamos a presídios, campos de refugiados africanos, que quase que uma totalidade de muçulmanos, falando do amor de Cristo dentro do campo de refugiados. Presídios, orfanatos. Tivemos agora lá na Ucrânia, onde eles estão vivendo uma guerra. Oramos pelas tropas que estavam indo pela guerra. Uma das coisas mais tristes que eu vi foi isso, cara. Vi aqueles meninos indo para uma guerra. E tu voltou agora para o lugar onde tu esteve antes, eu voltei por 6 anos jogando. Voltei lá, cara, e foi impressionante o que Deus fez, cara. Eu joguei 6 anos profissional e eu nunca tinha entrado na Federação Ucraniana de Futebol. Com esse trabalho nosso missionário, a federação nos recebeu e permitiu que nós orássemos. A primeira oração que a oração recebeu foi através do nosso projeto lá. Que legal. Sensacional. Então o futebol tem aberto muitas portas e a gente vai entrando nessas brechas. A porta é estreita, né? Vamos embora. O que transformou mesmo, que trouxe para nós a grande transformação foi Cristo. Foi Cristo, a decisão de
de entrar nesse centro de reabilitação, ela foi importante, até porque lá dentro eu conheci Cristo, mas o amor de Cristo foi o que nos transformou, porque realmente o nosso casamento não tinha mais chance. Então foi o perdão de Cristo, foi o perdão da minha esposa, foi ela aceitar também, né? Ela entender também que o Diogo era uma nova criatura, porque ela já não tinha mais crença nisso, que eu poderia mudar, até porque foram anos, né, de muita mentira. Então o amor de Cristo mudou a nossa vida. A verdade é essa, não existe outra verdade, foi o amor de Cristo. Outro assunto bem legal do Revista CPT foi com o pastor Franco Thomas, de Erechim, que ele falou sobre educando filhos da geração Z. E você já ouviu falar sobre selfies reais, Júlio? Já, vamos tirar uma aqui, inclusive, pode ser? Vai lá. Você confere um pouquinho mais sobre esse assunto no Revista CPT. É uma mudança cultural, né, à nossa volta, né, e isso influencia a família também, né, não tem como ser diferente. E o que influencia nessa geração, assim, ó, não vou conseguir trazer todas as características deles, mas eu quero trazer algumas. Por exemplo, essa geração, eles são chamados de selfies reais. O que é esse negócio, né? A gente nota que eles se mostram por inteiro. Eles não ligam assim para o que os outros vão falar, o que eles vão pensar. Na geração anterior, nós éramos ensinados que a gente tinha que se preocupar, né? Como é que a gente se posicionava com o que os outros vão dizer. E esses selfies reais, essa característica dessa geração, a gente vê muito bem no Facebook, nas redes sociais, né? De como eles se posicionam e não se preocupam. Né? Uma das coisas, por exemplo, agora recentemente, né, a questão política, né? Então eles se posicionam se direita ou se esquerda, sem se preocupar se isso vai influenciar para eles num sentido de procurar emprego ou qualquer outra coisa. É o posicionamento. Sim. Eles não se preocupam muito com isso. Né? Faz parte dessa geração isso. Isso tem pontos positivos e pontos negativos, sempre. Né? Há um ponto positivo que a gente consegue ver quem realmente a gente está lidando, com quem a gente está conversando, como é que eles são, e antes a gente não via isso. Não é verdade? A gente pode dizer que como ponto positivo há menos hipocrisia, né, pastor? Isso, exatamente. Como isso é maravilhoso, né? A gente poder ser quem a gente realmente é. Eles estão oportunizando isso para a geração deles e também para a geração anterior, que também está saindo agora, digamos assim, tirando as máscaras e colocando a cara mais à tapa, né? Diante disso, né? No entanto, que eu vejo... Perdão. Sim, desculpa, pode falar. Não, desculpa. No entanto, que eu vejo como negativo, o senhor falou no mercado de trabalho, é que algumas profissões estão sendo diretamente afetadas, né? Nós comunicadores, por exemplo, né? Aquele princípio da isenção, do zelo pela imparcialidade, hoje em dia, né? Isso está acabando. O jornalista jovem já assume o time que torce a sua ideologia política. No campo jurídico, né? Que é tão necessária essa isenção também. Vocês mesmos, como pastores, né? Muitas vezes tem que ter esse jogo de cintura e a gente percebe que a geração não está nem interessada para isso. Você vê como essa geração ela mudou o mundo, né? Porque tu comentaste bem uma coisa, né? Eu lembro ainda na época, o Laziero Martins, quando ele ainda estava no Jornal do Almoço, né? Do nada, daqui a pouco ele disse o time que ele torcia. O Paulo Santana, né? Enfim, aconteceu um boom assim dessa geração por causa disso e mudou toda a comunicação, mudou várias outras coisas, né? Influenciou o mundo, né? Mas isso é uma das características, né? Tem outras, por exemplo, eles são chamados de comunaholics. O que significa isso? Eles transitam entre uma e outra comunidade. Simplificando isso, por exemplo, quando eu era adolescente, eu sempre gostei de rock, ouvi rock. Então o pessoal do rock não se misturava com o do pagode. Isso acontecia. Era assim, hoje, claro, a gente, né, pensa diferente, né? Mas quando a gente era adolescente naquele tempo, era assim. Sim. É verdade. Hoje não, hoje eles transitam entre o pessoal do rock, entre o pessoal do pagode, né, do sertanejo, e eles não têm esse grupo específico. O pessoal do Calypso lá no Pará. Isso! Então,
isso também tem-se o seu lado positivo, né? Eles não fazem acepção. A gente, na verdade, a gente se fechava muito. A gente se achava que a gente, porque quem ouve rock é melhor, né? E isso é só uma característica. Mas penso que isso influencia também religiosamente, né? E de várias outras formas. E religiosamente, por exemplo, em que sentido, né? O cara era católico, era batista, era luterano, mas ele não podia falar com o outro da outra religião, ele não dialogava, né? Era muito fechado. Hoje eles transitam. Claro que há também um ponto negativo nisso, né? Sim. E a realidade de a gente acabar se deixando influenciar por doutrinas que não são doutrinas da palavra de Deus. Há que se ter cuidado disso, né? A gente precisa cuidar disso. Então, é uma característica que tem os seus pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos. E o Revista CPT vai ao ar de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, ao vivo, em radiocpt.com.br ou pela nossa live em facebook.com/Rádio da IELB. Um assunto bem atual que está rolando por aí é fake news. É, assunto muito importante. E o programa Entre Elas e Deus, que é um programa incrível que vai ao ar nas terças-feiras às 14h, abordou esse assunto com um olhar feminino. É isso aí, você confere aí. Vamos prestar atenção. Aquilo que a gente sempre fala, né? Não vamos compartilhar o que tu não tem certeza que é verdade. E se você aí sabe muito da Bíblia, sabe muito do catecismo, tem um versículo na Bíblia também, vou procurar. Tem um versículo que diz, daquele que sabe muito, muito lhe será pedido. Você sabe que um dia nós vamos prestar contas, né? Então não adianta ficar no céu e dizer assim, ai Deus, desculpa, eu não sabia que eu ia ter que responder por isso. Sabe sim. Então, cuida bem para que você está botando aí nas mídias, nas redes sociais. Para que não sejamos pedras de tropeço também para as pessoas, porque é pelo nosso exemplo também que a gente mostra isso, né? Isso mesmo. Segura aquela vontade de publicar, né? É isso que eu ia falar. Para quê? E isso se vai você trazer quer alegria, tanto, isso vai agregar ao mundo. Se não publique. Segura o dedinho. Mas se você quer tanto publicar ou quer compartilhar, verifique a informação. Busque na internet. A internet serve para muitas coisas, entre elas, pesquisar da onde veio a notícia. Imagina viralizando, quem tá viralizando isso, quem tá vendo, né? Quem é parente e tal. Uma inverdade, isso é muito injusto, é muito feio. Então, assim, parem. Se você recebeu essa mensagem, replique que é mentira. Se alguém mandar pra você, responda, diga pra parar. A gente não pode fazer isso. E aqui na Bíblia, inclusive, tá escrito, serve pra isso também. Efésios 4:25. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, se você mentiu nas redes sociais até agora, não minta mais. Pare. Não fique com essa vontade de compartilhar informações ou de fazer brincadeira. Porque mesmo que você, é brincadeirinha, vou passar uma piada. É só pro meu grupo, né? Só pro meu grupo. Uma mentira, muitas vezes repetida, ela acaba sendo editada, transformada, e as outras pessoas que vão chegar, aquele tal do telefone sem fio, vai chegar em outra pessoa como se fosse uma verdade, vai acabar com a reputação de uma pessoa e por minha causa também, né? Então vamos parar. E assim, né, gurias? E assim, vamos ser bem... Vamos na prática, Se coloca no lugar dessa pessoa, ou se tu é mãe, né, ou pai, se coloca no lugar dessa pessoa. Tu ia gostar que a tua vida fosse exposta, assim, além de ser uma mentira. E mesmo assim, ninguém tem nada a ver com isso. A gente tem que continuar vivendo, dando o nosso testemunho, falando daquilo que nós acreditamos, mas a vida é de cada um. Então, assim, se coloca no lugar. Eu acho que é bem isso. É bem isso, Tânia. A gente tem que se colocar no lugar e tem que pensar assim, vamos pensar assim, o que eu ganho fazendo isso? O que benefício me traz? Ou é aquela coisa assim, compartilhar por compartilhar. Eu procuro, isso é uma coisa minha, Silmari. Assim, não sou de compartilhar praticamente nada, a não ser, às vezes, algum post daquelas bom dia, boa tarde, e olha lá quando dependendo da mensagem que tem. Porque até isso a gente tem que cuidar. Ali está o nosso testemunho, e a partir do momento que eu compartilho qualquer coisa, eu estou dando o meu aval de que eu confirmo aquilo, que aquilo para mim procede, que aquilo é verdade.
Você está dizendo, ok, eu concordo com isso. E isso tem muito também naquelas campanhas, se você publicar ou se você compartilhar. Eu estava procurando os 10 fake news mais bombados no Brasil, e um deles foi aquele do Facebook, que o Facebook ia ser pago. Lembra como teve repercussão disso? Do WhatsApp é a mesma coisa. Se você não quer que o seu Facebook seja cobrado, compartilhe essa mensagem com não sei quantas pessoas. Como isso causa um transtorno, e é aquela coisa de compartilhar. Ninguém vai buscar informação. E a gente encerra o programa de hoje com uma reflexão muito importante do pastor Martinho Zontag, no programa Pergunte ao Pastor. E a pergunta é a seguinte, Luana: que país é esse? Uma das nossas músicas populares diz em seu refrão: que país é esse? Esse refrão se repete entre pessoas honestas e nem tão honestas, entre pessoas de bem e assassinos, entre trabalhadores e aproveitadores. Que país é esse? E eu vou fazer um intervalo na leitura e dizer, nós também dizemos, que país é esse em que nós vivemos? Apreciando e olhando tudo que está acontecendo, né, Júlio? E se eu te perguntasse hoje, que país é este, antes de ler a reflexão, o que tu dirias em poucas palavras, Júlio? É um país que precisa muito de Jesus, da misericórdia de Deus e de transformações sociais que possam melhorar a vida das pessoas e combater a corrupção, especialmente, né? Isto. E poderíamos falar muito sobre isso, né? Esse assunto nos pode levar a muita reflexão e a muitas conclusões. Mas eu vou continuar lendo. Obrigado, Júlio, por a tua opinião. Diz o autor: hoje comemoramos a independência do nosso Brasil. Lembra que eu disse que esse texto foi escrito para o dia 7 de setembro. Então, este hoje se refere àquela data. A luta por liberdade foi travada, entre outras coisas, por causa das injustiças praticadas em todas as esferas. Toda a injustiça que então se viveu e que ainda hoje se vive, também tem a ver com a palavra de Deus, revelada por meio do profeta Abacuque. Assim como ele, muitos clamam também: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Veja que momento angustiante que viveu Abacuque. E ele continua: como cidadãos desse país, há várias coisas que podemos fazer, sem esquecer de clamar ao Pai, para que haja mais justiça em nossa nação, como não tolerarmos nem aceitarmos os famosos jeitinhos, quando eles trazem prejuízos a outros, sermos cidadãos conscientes e participativos, vivermos e testemunharmos a fé em Cristo, lembrando-nos sempre de todas as injustiças que Ele, Jesus Cristo, sofreu em nosso lugar, para que o poder do mal fosse arrancado de dentro de nós. Pois é desse poder do mal que vem todas as injustiças. Um coração cheio de maldade produz maldade. Um coração cheio de fé e de amor de Deus produz os frutos do Espírito. Continua o autor: Deus não tolera o mal e a injustiça. Compete a nós termos um país melhor. Deus é justo e recompensará cada ato de justiça e misericórdia que praticarmos. Deus também é amor e nos concede a possibilidade de redenção de todo mal e injustiça no sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo, seu Filho, o nosso amado Salvador. Foi bonito, foi intenso, mas sempre passa rápido demais. É muito bom almoçar com você. Muito obrigado pela sua audiência. E o CPT na TV volta no próximo sábado ao 12h30 aqui na Ubra TV. Acompanhe a nossa programação em radiocpt.com.br e também as nossas transmissões por vídeo em facebook.com/radiodaialp. Um grande abraço, bom final de semana e até a próxima. Abençoado final de semana. Até lá. Tchau, tchau.